Então, acabamos de orar agora, né, ao vivo aqui pelo Instagram, você que está chegando agora, né, a partir desse momento, né, tem um corte e vai para a edição que fica no YouTube. Então você que está acompanhando as devocionais pelo YouTube e sente falta desse momento de oração, né, que eu conversar, reconhecer quem está entrando, poder dar um bom dia, falar um oi, é só acompanhar às 7h30 da manhã aqui ao vivo no Instagram de segunda a sexta, porque a parte do YouTube é só a parte do devocional, tá bem? Mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma devocional do nosso dia, mais um momento de nós aprendermos o Senhor, buscarmos a Ele, né? E sermos instruídos no Espírito Santo acerca da verdade da palavra. Hoje o texto que nós vamos ler, gente, ele está em 1 João, no capítulo 1, versículo 7. 1 João, você que está com a sua Bíblia, talvez ainda esteja aprendendo, né, a manusear, né, a palavra, talvez a sua Bíblia seja nova e ainda começando a ser grifada, ou se você já conhece a palavra, né, sabe onde está 1 João, mas para você que ainda não sabe aonde está, você pode verificar, gente, no recurso do índice. Não tem problema nenhum, né, você recorrer ao índice para que você possa achar o texto que a gente está lendo. Mas 1 João está logo no finalzinho da Bíblia, está antes de Apocalipse, ó. Então, aqui no finalzinho da Bíblia, são um dos últimos livros, né? Tem 1 João, 2 João e Apocalipse, também escrito por João. O versículo que nós vamos ler hoje é o versículo 7, que diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos meditar um pouquinho, né, mais a fundo sobre o que esse versículo, né, nos fala. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Todo cristão, ele foi criado para ter comunhão com Deus, né? Os filhos de Deus, aqueles que foram feitos filhos de Deus através de Cristo, foi chamado para que a gente tenha comunhão primeiramente com o Senhor, mas também comunhão uns com os outros. Então, você que é mãe, né, que está aqui, que é mãe, você precisa se relacionar com os seus filhos. Você precisa se relacionar com o seu cônjuge, ou você que é pai, ou você que não tem filhos, você precisa se relacionar com seus familiares. Você precisa manter relacionamento com pessoas que são diferentes de você, pessoas que erram assim como você erra, pessoas que são limitadas assim como você é limitado, pessoas cheias de defeitos assim como você também tem os seus muitos defeitos. Nós precisamos nos relacionar, mas nós precisamos buscar esses relacionamentos, né, nos relacionar como cristãs de algumas maneiras. A gente precisa que esse relacionamento se dê de forma equilibrada e de forma santa. A gente precisa entender que esse relacionamento precisa ter uma base de amor, de respeito, e que deve sim haver um equilíbrio, né, e uma postura de santidade nos relacionamentos quando nós somos cristãs. Tudo muda. A comunhão uns com os outros, gente, que a gente tem com o outro é consequência direta da forma com que a gente tem a comunhão com Deus. Já percebeu? Quando você está próximo de Deus, quando você está buscando ao Senhor, está íntima dele, da palavra, está entendendo a palavra, está permitindo que aquilo gere frutos na sua vida, o seu relacionamento com o seu mais próximo, que são aqueles normalmente dentro da nossa casa ou dentro do nosso ciclo familiar, né, mais próximo, começa a mudar. Porque quando você começa a buscar ao Senhor, primeiramente,
A gente chega diante do Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, o Senhor sabe, né, como eu sou limitada, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor conhece as minhas falhas. Senhor, me perdoa. O Senhor que é cheio de graça, de misericórdia, me perdoa. Pai, obrigada porque apesar de mim, apesar dos meus erros, o Senhor me aceita, o Senhor me acolhe, o Senhor me chama para perto do Senhor. Né? Claro que entendendo o Senhor Jesus, né, aceitando como Senhor e Salvador na nossa vida, nós, como cristãs, precisamos viver uma vida de santidade, buscar a santificação contínua na nossa vida, né, para que a gente possa sim ter essa vida de comunhão e ser parecida mais e mais com Cristo todos os dias. Mas isso vai afetar diretamente a sua relação com o próximo, né? E isso não se trata de uma opção, não se trata da sua vontade, é uma consequência direta. Isso é um fato espiritual. Quanto mais próximo você está do Senhor, quanto mais parecido você quer parecer com Cristo, quanto mais processo de santificação diária na tua vida, mais o seu relacionamento com o próximo mudou. Perceba, se talvez você esteja, né, há pouco tempo se relacionando com o Senhor, você já começa a perceber algumas mudanças na tua casa. A forma como que você trata o seu cônjuge, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata os seus pais, os seus familiares, com mais mansidão, mais perdão, mais tolerância. Talvez você já não exploda mais como você explodia antes. Talvez você não queira machucar com as tuas palavras, porque o nosso coração é mau, né? E às vezes com a nossa palavra, para a gente não ficar por baixo, consequência do orgulho que está no nosso coração, a gente quer ferir as pessoas. Todo rejeitado rejeita, todo machucado machuca. Mas aí quando a gente começa a buscar o Senhor e ter um relacionamento com Ele íntimo, a gente começa a olhar o outro com um olhar de misericórdia, né? A gente começa a sentir a miséria do coração do outro e ver que nós somos iguais, né? Dizemos que todos precisamos, todos pecamos e precisamos da graça do Senhor, precisamos de Deus na nossa vida. E esse versículo, essa promessa que a gente está estudando hoje, fala um pouquinho dessa comunhão, né? Mas ela traz para a gente, logo no início do versículo, uma possibilidade. E fala assim, se, porém, veja, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz. Essa expressão de nós andarmos na luz significa ter comunhão com Ele. Se você tem comunhão com Ele, se você está andando na luz, né, que você seja luz, que você seja pura, que você seja santa, que você tenha uma vida piedosa, uma vida cheia de fruto do teu Espírito Santo. Perceba, então, se você está em comunhão com essa luz, se anda com Ele, isso precisa ser visto claramente e percebido pelas pessoas que convivem com você. Não tem como você falar que você está buscando o Senhor, que você se relaciona com Deus, que você conhece a Deus, que Cristo, que Deus está mudando a tua vida, né? Que o seu viver está fazendo um novo sentido com Deus, com Cristo, se a tua vida relacional não mudou. Se você continua impaciente, murmuradora, reclamona, chata, ingrata, fofoqueira, tudo isso, como que você está se andando na luz se sua vida não é luz? Se você não está dando testemunho disso, né? Ele é luz, e Ele é santo, e Ele é puro. Andando com Ele, é assim que você tem que ser também para os seus relacionamentos. A comunhão com Deus, gente, quando a gente começa a buscar o Senhor e ter relacionamento com Ele, andando na luz, na tua vida, significa que as trevas têm que acabar. Que o que é escuro, o que antes era trevas, o que antes era só pecado, de atitudes que não agradam ao Senhor, isso precisa acabar.
Não tem como você se relacionar com Ele, que é luz, e continuar andando nas trevas. Não tem como você falar com Ele, que é fonte de vida, que é santo, que é puro, e da sua boca sair palavras de morte. Não tem como. Não combina com você se afirmar cristã. Não combina. Então a gente precisa se atentar para isso, né? Como que a gente vai ter uma comunhão uns com os outros? É aí que a gente precisa entender que os nossos relacionamentos com as pessoas que mais estão próximas a nós e com aquelas que também nós não conhecemos, que talvez você passe hoje e tenha uma oportunidade de apenas falar bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou obrigada, ou por gentileza. Nós precisamos que os nossos relacionamentos, de uma forma geral, sejam relacionamentos sadios. E essa comunhão na luz, né? Então, primeiro, é uma condição. Se, porém, você está andando na luz, né? E agora tem uma consequência. A comunhão uns com os outros. Então, você tem uma comunhão, primeiramente, vertical, que é com o Senhor, e a partir dela você consegue ter uma comunhão horizontal, né? Uma comunhão com os santos, relacionamentos sadios. E isso também vai se dar perpetuamente, né? Para sempre. Como que você vai estar, né? Quem são essas pessoas que estão do teu lado hoje? Quem são essas pessoas que você tem caminhado hoje? Lembra, né? Nós como santos, como filhos de Deus, né? Perdoados e remidos pelo sangue do Cordeiro, viveremos eternamente diante do Senhor. Então nós precisamos investir nesses relacionamentos, aprender uns com os outros. Que o seu coração seja um coração com humildade, lembrando que você sempre terá algo a aprender com aquelas pessoas que convivem com você. Sempre você terá algo a aprender, né, com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha, com seus pais. Sempre você terá algo a aprender. E o teu coração precisa ser um coração ensinável, porque assim como você aprende do Senhor, né, tenha humildade. Você também pode ouvir um conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa também que teme a Deus, de uma pessoa que possa, com tanto amor que ela tem por você, te dar uma palavra de correção. Falar: amiga, isso não está certo. Minha filha, isso não está certo. Meu filho, isso não está certo. Meu amor, veja, isso não me parece certo. Nós precisamos também, né, sermos conselheiros com base na luz da palavra, né? Afiando um ao outro como ferros se afiam, né? Precisamos olhar para o outro, né? Com a perspectiva do reino, com a perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, né? Nós devemos almejar isso, né? Com os nossos amados, nossa casa, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos. E você vai ver que quando você fizer essa opção de ter comunhão, né, com o outro, com o próximo, assim como você tem comunhão com Deus, tudo vai mudar. Até mesmo com aquela pessoa do seu trabalho ou da sua família, que é muito difícil você lidar. Cheio de tantos, de um temperamento tão diferente do seu, que, né, que toda vez que chega perto de você é para te machucar, é para te ferir, né, que vem com palavras, vem com 4 pedras na mão, um pau, tudo para te machucar através de palavras. Até essa pessoa também, né, que você fala: Senhor, me ajuda a conviver, que me ajuda a me relacionar com ela, né, com base, né, naquilo que eu carrego aqui dentro, que é minha fé pelo Senhor, a ação do teu Espírito do Santo. Lembre-se, olhe com olhos de misericórdia, não queira responder na mesma fala. A pessoa veio com aquela fala felina para te machucar. Acalme-se, aquiete-se. São 3 segundos que podem mudar todo o ambiente ali que você está. Peça sabedoria para o Espírito Santo de Deus, e essa sabedoria vai vir dessa comunhão vertical com o Senhor. E, por fim, gente, já finalizando aqui a nossa meditação, quando você mergulhar, quando você a cada vez mais e mais
buscar o relacionamento vertical com o Senhor e um relacionamento saudável, horizontal com as pessoas com quem você convive, você tem promessa de um benefício desse versículo que nós lemos aqui. E que promessa é essa? E o sangue de Jesus, o seu Filho, te purifica de todo o pecado. A gente precisa tomar posse dessa promessa, que é através de um relacionamento com Deus, né? Relacionamento com as outras pessoas, né? O horizontal, a gente vai ter uma comunhão que vai sustentar, né? A comunhão com Ele vai sustentar a comunhão com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Então, tá difícil, né? Se relacionar, tá difícil você amar, tá difícil você aceitar, tá difícil você tolerar. Peça ao Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor também já olhou para você com olhos de graça, de perdão, de misericórdia. Porque se você olhar para você mesmo com toda sinceridade, o que seria de você se não fosse a graça e misericórdia de Cristo, que te chamou, né, que tem te chamado para andar com Ele, para estar mais próximo a Ele, que está te instruindo na palavra. Todos nós pecamos e precisamos de Deus. Então, que no teu coração você possa, né, saber: se eu sou luz, se eu estou andando na luz, eu sou luz, e a minha vida precisa levar essa luz para as pessoas que estão próximas a mim, ainda que seja só trevas. E aí a luz pode incomodar um pouco as trevas, né? Na verdade, normalmente é isso que acontece. Você, quando começa a trazer luz à vida das pessoas, você começa a se incomodar, você começa a ser até persona não grata, né? Mas faz parte. Continue levando essa luz. Continue querendo que através dessa luz, né, fruto da comunhão com Deus, possa mudar o teu ambiente, porque você é diferente. Você carrega algo que as pessoas não estão tendo, né? E você precisa sim, né, através do Espírito Santo de Deus, mudar o ambiente no qual você está inserida. E se isso for começar dentro da tua casa, ore, dobre o joelho no chão e peça que o Senhor te use como instrumento santo e poderoso e puro e cheio da unção, né, que reflita a luz de Cristo dentro do teu lar. E aí você vai começar a transformar, né, ou melhor, ser instrumento de Deus para transformar a vida de todos aqueles que estão próximos a você. Sê tu uma bênção. Comunhão com Deus vai refletir na nossa comunhão com os outros. Amém? É isso, gente. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje, né? Nosso momento de refletir. A gente precisa ser coerente. Nós precisamos ser coerentes como cristãs, né? As pessoas precisam olhar para nós e saber: ela é diferente, né? Ela tem algo ali que é fruto, né, da comunhão com Deus. As pessoas precisam ver Deus em nós, Cristo em nós. Amém? Que você então seja essa bênção, seja tu uma bênção. Obrigada pela sua companhia. Mais um dia aqui podendo fazer a minha devocional e compartilhar desse momento com vocês, um momento tão importante, né? Que o nosso viver seja Cristo, que seja Cristo dono da nossa vida, que seja Cristo que, né, que faça todo sentido para nós, a nossa razão maior de viver, o nosso amor, né, nosso respirar, seja tudo para a honra e glória do nome dele. Amém? Gente, então, ó, o gás atrasado hoje. O gás passou agora há pouco, né? É verdade, mas já tinha passado mais cedo. Ó, gente, então obrigada pela companhia, viu? A gente se vê então amanhã, aqui às 7h30 da manhã. Mais tarde o vídeo já tá lá no YouTube. E que você tenha um dia abençoado hoje, viu? Obrigada pelo carinho. A gente se vê amanhã.